pessoal, tudo bem com vocês? Sejam super bem-vindos aqui ao meu canal Aos 40. Eu sou Daisy e é sempre um prazer enorme vir aqui conversar com vocês. Hoje nós vamos dar uma olhada nas energias disponíveis para librianos ao longo de setembro de 2023. É uma leitura coletiva, não vai encaixar para todo mundo, mas eu sempre deixo no box de descrições o link do Astrolink. Lá você pode fazer o seu mapa natal gratuitamente, vir aqui depois e assistir o vídeo de outros aspectos de força no seu mapa. Certo? Lembrando que tarô e oráculo super nos ajudam, mas não excluem o nosso livre-arbítrio, então toma as tuas decisões aí com cautela e sabedoria. Vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, venham fazer parte dessa egrégora, deixem o like se vocês gostarem, compartilhem com outras pessoas para que a gente continue crescendo e me sigam no Instagram também, todo dia eu posto alguma coisa bacana por lá. Então vamos lá, gente, eu vou começar com o oráculo da deusa, pedindo aqui uma deusa que vai ancorar os librianos ao longo de setembro. Eu sou libriana, né? Eu nasci no dia 4 de outubro, sou libriana, embora grande parte do meu mapa aí seja virginiano. Por favor, oráculo, uma energia para librianos, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. E já caiu aqui, Perséfone, inocência. No fundo do deck, a gente tem Danu com certeza. Eu não costumo, pessoal, olhar o fundo do deck com esse oráculo, tá? Eu tiro somente uma carta. Mas por alguma razão me deu vontade de olhar aqui o fundo do deck, até pra gente poder entender um pouco melhor essa questão da inocência. Vamos agora com o oráculo Desperte Sua Luz, entender um pouco mais das energias para os librianos, setembro de 2023. Eu sinto aqui que a cor azul vai favorecer muito os librianos ao longo de setembro. Então, você pode usar alguma roupa, né, azul, ou você pode pegar alguma pedra, algum cristal que você goste. Eu adoro o lápis lazuli, por exemplo, mas tem outras que você pode trazer junto com você ao longo do mês. Por favor, oráculo, energias para librianos de Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. A gente tem aqui espelho, quem ou que está apavorando você, também azul. A gente tem limites, onde você precisa estabelecer melhor os seus limites. Mais uma, por favor. Caíram muitas, pessoal, não vou aceitar. Quero mais uma, por favor. Sim, apenas diga sim. Então, libriano que chegou aqui com uma pergunta mais específica, a tua resposta muito possivelmente é um sim, tá? Desde eu cheguei aqui querendo saber se é o momento de eu começar um projeto novo. Sim. Eu cheguei aqui querendo saber se tem chances desse meu novo relacionamento dar certo. Sim. Eu queria saber se eu aposto num novo estudo agora. Sim. Então, se você chegou aqui com alguma pergunta um pouco mais específica, é sim. No fundo do deck, a gente tem faça uma pausa. É trabalho de toda uma vida e não de uma sessão. Desça da esteira. Então, vamos lá, pessoal. A gente vai daqui a pouco olhar um pouco mais essas energias com o tarô. Mas aqui, o que eu entendo é o seguinte. Essa carta da inocência, ela sim pode falar de alguém que é muito inocente e não percebe a maldade ou a esperteza dos outros, por isso muitas vezes não se posiciona. E como a gente tem aqui a carta dos limites, né, que você precisa aprender a impor limites, mas também a entender os seus próprios limites para assim se pôr no mundo de uma outra forma, eu entendo que sim, muitos librianos aí estão tendo uma certa inocência e isso pode estar te prejudicando de alguma forma. E quando o outro
passa dos nossos limites, nem sempre é porque essa pessoa não presta, ou ela é ruim, ou ela quer o nosso mal. Às vezes, gente, cada um tá olhando principalmente o seu próprio umbigo, né? Raras pessoas que têm um pouco mais de consciência. Então, se a gente não diz, olha, até aqui deu, a pessoa vai levando. Então, aqui eu entendo que tem librianos que estão me assistindo, que estão sendo um tanto inocentes. Sabe aquela, mas puxa, são os meus pais, como que eu vou impor limite? E nisso a pessoa vai se sentindo sugada. Ah, mas são meus amigos de uma vida inteira, como que eu vou dizer que eu não gosto de determinada coisa? E aí você se sente magoado depois. Ou dentro de um relacionamento amoroso, no trabalho, vai pegando cada vez mais responsabilidades, não se posiciona e ainda não recebe nenhum muito obrigado. Sabe esse tipo de coisa? Então veja aí se você não está sendo inocente no sentido de não determinar os teus limites. Porque você não precisa ser boazinha ou bonzinho para que os outros gostem de você. Impor limites é muito importante. Por outro lado, eu vejo que para algumas pessoas, aqui a gente tem um convite de que você olhe para dentro de si e resgate um pouco da essência da tua criança interior. Então, aqui, talvez você esteja se limitando muito pelas responsabilidades da vida. Eu cresci, eu já sou casada, eu tenho filhos, ou estou agora trabalhando, né? Ainda não sou casado, não tenho filho, não tenho filha, mas eu sou uma pessoa mais séria, eu trabalho, eu pago meus boletos, eu tenho todos os corres aí do dia a dia que eu preciso fazer. Eu não posso mais ficar sonhando como eu fazia quando eu era uma criança. E veja, naquele nível, realmente, quando a gente já é adulto, talvez não seja saudável. Mas perder de todo a essência da criança interior pode calar dentro da gente forças que são muito importantes. E isso traz pra gente um limite que pode nos impedir de acessar coisas maiores. Então, aqui também tem um convite da gente revisitar um pouco a nossa criança interior. Porque para algumas pessoas que estão em dúvida do que fazer, de que caminho seguir, se eu ouço a voz do meu coração e vou adiante, a carta que ficou no fundo do deck das deusas é uma carta de certeza. Então, muito possivelmente, se você tá numa encruzilhada sem saber que tipo de decisão tomar, a certeza pode vir dessa reconexão com a sua criança interior. E aí, gente, meditação ajuda muito. No YouTube, inclusive, tem meditações guiadas para a conexão com a criança interior. Fica a dica. Aqui a gente tem a carta do espelho, né? E a carta do espelho para mim tá muito conectada com limites. Eu me limito porque eu tenho medo. Eu tenho limite porque talvez o que eu queira socialmente pode ser um pouco esquisito para as pessoas e o que elas vão pensar de mim ou dizer de mim. Falar de mim, né? Ó, o português aí assassinado. Mas enfim, aqui o que o universo está querendo te trazer, o que a espiritualidade está querendo te trazer é o seguinte: não se limite pelos seus medos ou pelo que o outro vai pensar, ou pelo medo de ser julgado ou julgada. Olhe um pouco mais para dentro de si, se reconecte com a sua criança interior para você ter certezas e poder seguir teu caminho. Muitas pessoas vão apontar o dedo para você e assim sempre, gente. A gente pode estar ali sendo advogado, pagando as nossas contas, não pedindo nada para ninguém, quer dizer, com uma vida toda quadradinha e vai ter gente falando mal da gente. Então, assim, não se deixe limitar por isso, tá? O universo tem um grande sim para te dar. Mas para isso você precisa tomar algumas decisões, fazer alguns movimentos e para ter essa certeza, a tua criança interior vai ser bem importante, se reconectar com ela. E para isso é muito bacana você fazer uma pausa. Então agora não é o momento de sair desabalado, desabalada, agindo. É o momento de você pausar para se reconectar com porções importantes do seu eu. Vamos lá agora com o tarô entender um pouco mais dessas energias para os librianos, setembro 2023.
por favor, tarô, energias para os librianos para setembro 2023. 4 de ouros. 4 de ouros, pessoal, fala de apego, fala de crenças que podem estar nos estagnando num lugar, fala de avareza, mas aqui eu entendo que ela tá falando que o libriano de repente tá guardando algo dentro de si e não tá compartilhando. De repente você tem um grande talento que a tua criança interior sabia e que você adulto agora talvez não esteja olhando para isso, ou nem saiba mais que tem. Isso tá guardadinho aí dentro de você e que você poderia se beneficiar muito de deixar isso vir à tona. E talvez você beneficie não só a si próprio, mas toda uma rede de pessoas que se conectem contigo. Então, esse 4 de ouros aqui pra mim, ele tá muito mais conectado a algo que eu guardo só pra mim. E aqui a gente pode estar falando de alguma sabedoria, de algum talento, de algum conhecimento, do que falando de avareza ou de, enfim, tá? Vamos entender aqui com outras cartas. Aqui a gente tem o 3 de espadas, que é a carta do coração ferido. E aqui eu posso entender o seguinte, eu tô falando com librianos que já foram muito feridos, que quiseram coisas que não aconteceram, que tiveram relacionamentos que acabaram muito mal, por exemplo, pessoas que simplesmente foram embora quando você achava que estava tudo indo certo, caminhando de forma positiva, isso te pegou de surpresa e te deixou com uma dor muito grande. Uma frustração por algo que você queria muito, se doou e não rolou, não deu certo. Então eu vejo aqui que agora eu guardo a minha essência com medo de trazer isso para o mundo e me ferir novamente. Ó, com certeza, gente, uma ferida do passado. Aqui a gente tem um 6 de copas. 6 de copas, dentre outras coisas, fala de passado. Então, com certeza, um libriano que foi ferido no passado e começou a se fechar, a guardar para si a sua voz, as suas habilidades, com medo de vir para o mundo se magoar novamente. Tá vendo? Ó, um 4 de espadas, que é uma carta de imobilidade. Eu não trago mais para o mundo a minha essência, eu me calo, eu paro. E isso pode estar estagnando um pouco a vida de vocês, deixando a energia um pouco parada. A gente tem 2 4s aqui, 4 de ouros e 4 de espadas, e nos 2 4s não há movimento, vejam. Eu tenho esse 4 em que a mulher ela tá sentada, e eu tenho esse 4 em que eu tenho uma pessoa deitada, ou seja, em ambas as cartas tem uma imobilidade. E no 3 de espadas também, eu tô imóvel por uma dor muito grande que eu passo ou passei. E muito possivelmente, gente, é algo já passado, tá? O tempo é fluido, para cada um é diferente, mas eu entendo pelo 6 de copas que eu tô falando aqui com librianos que já passaram por essa dor, mas que essa dor fez vocês ficarem um tanto imóveis. Por favor, tarô, o que os librianos podem fazer em relação a isso? Qual o conselho para os librianos? Seis de espadas, o conselho aqui é ir para águas mais tranquilas, fazer um movimento. Deixar para trás essa dor, se desconectar de alguma forma desse passado. Eu posso aprender com o passado e trazer na minha bagagem o seu aprendizado, mas não a dor. Então aqui é um convite para ressignificar isso e fazer um movimento. E com certeza,
Se você fizer um movimento, você vai encontrar conexões, pessoas, né, parcerias muito mais justas, onde o dar e o receber seja mais equilibrado. Porque eu vejo que você vem de alguma situação, e aí, gente, pode ser amoroso? Pode. Pode ser de amizade? Pode. Pode ser no trabalho? Pode. Mas aqui eu vejo que eu tô falando com librianos que no passado muito mais deram do que receberam. E isso doeu demais, porque a gente pode estar falando aqui de pessoas, inclusive, que iludiram o libriano. E aí, esse coração ficou muito ferido, e aí o libriano começou a se trancar. Só que nesse medo de ir pro mundo, a tua vida pode estar um tanto estagnada, a energia não tá fluindo. E aqui o convite é: ressignifica esse passado, põe na tua bagagem apenas o que é importante, o que você aprendeu com isso, mas não fica preso ao ressentimento e faça um movimento. Esse movimento para alguns pode ser mudar de casa, mudar de cidade, mudar de emprego. Então tem para alguns aqui mudança inclusive física. E que esse tipo de mudança pode ser uma mudança de perspectiva. Então a partir de agora eu vou tentar agir no mundo de uma forma um pouco mais fluida e não tão com medo de ser ferida novamente. E esse movimento vai te colocar em conexão, veja, com pessoas, conexões e situações mais equilibradas, aonde você dê, mas você também receba. O que vem na direção dos librianos? Setembro 2023. O que vem na direção dos librianos? A gente tem aqui o Rei de Copas, então fala de uma oferta que emocionalmente vai ser muito positiva. Então, a partir do momento que você faz um movimento, que você abre um pouco o teu coração e faz um movimento, coisas boas vêm na sua direção. Ó, um 9 de copas. Então aqui a gente está falando de algo que vem na sua direção, algo que é ofertado, mas que não é simplesmente ofertado como um fogo de palha. A gente está falando de algo que emocionalmente vai ser muito positivo, né? Aqui a gente está falando de satisfação, algo que chega e que, puxa, eu me sinto satisfeito, satisfeita. Então, a partir do momento que você consegue fazer esse movimento de ressignificar o passado e se movimentar, a vida te dá um sim. Quer dizer, vai primeiro que eu vou atrás. Então, a vida te dá um sim a partir do momento que você se movimenta. E aí, coisas positivas voltam a acontecer no teu caminho, inclusive você tendo a oportunidade de cruzar com pessoas e situações em que o dar e o receber seja mais justo. No fundo do deck, a gente tem o 9 de ouros, que fala de independência financeira, mas fala de independência emocional, fala de independência material, fala de alguém que vai se bastar a si próprio, se fortalece, mas a partir daí também atrai para si pessoas numa vibração mais parecida, mais de acordo. Porque enquanto a gente está muito fragilizado, a gente acaba vibrando no medo, no ressentimento, em vibrações que não são muito positivas. E aí a gente acaba atraindo para o nosso campo pessoas mais ou menos assim. E aí não é legal, né? Então aqui o convite é para que você se movimente. Vamos agora pegar com o oráculo as energias finais para librianos e conselho, claro, né? Por favor, oráculo, qual é o conselho final para librianos, setembro 2023? Gente, olha, saiu Jesus aqui e de novo uma carta que tem muito azul. Então, se você tiver alguma pedrinha azul aí, isso pode te ajudar bastante. Lápis lazuli é uma pedra que eu gosto bastante, mas tem... nossa, tem várias outras, né? Enfim. Aqui a gente tá falando de perdão. Você está no caminho da luz, amor e perdão. Uma cura paterna é possível nesse momento. Então, pode ser que alguns de vocês aí tenham tido algum desentendimento com o pai, ou que a sua infância
tenha sido permeada de situações difíceis com seu pai e agora você tem um momento de que uma cura é possível, e pode ser que alguns traumas estejam influenciando uma série de outras relações ao longo da tua vida. E agora é um momento propício para cura. Outro ponto aqui é o seguinte: perdão, que nem sempre é muito fácil da gente trabalhar. E perdão não significa dizer amém para tudo que a pessoa fez para você e aceitá-la na sua vida novamente. Perdão é liberar a energia, liberar o sentimento. E aí, gente, Ho'oponopono ajuda demais. Terapia também, enfim, várias outras coisas, né? E a gente tem aqui também, ó, o manto da sabedoria. Então, é um momento em que você precisa usar a sua sabedoria interna. E aqui tá dizendo o seguinte: você já sabe as respostas do que você tá procurando. Acredite no que você sabe. Então, muito possivelmente, você esteja aí buscando algumas certezas para sua vida, porque a gente tem aqui uma deusa da certeza, só que essa resposta não vai vir do externo. Essa resposta vem a partir do momento que você se reconecta com seu eu interior, com a sua criança, por exemplo. Tá bom? Librianos, espero que essa leitura tenha ajudado de alguma forma. Se ajudou, se vocês gostaram, deixa o like, comenta aqui, me deixa um feedback que é sempre importante para mim. Compartilha com outras pessoas, se inscreve para que a gente se veja em outros vídeos por aqui e me segue lá no Instagram também. Espero que setembro seja excelente para vocês.